Santos 1, Flamengo 0 na Vila Belmiro. O Bruno comentou esse jogo aqui pela Jovem Pan. Gol de Neymar, Bruno Prado. Neymar retornando. Hoje jogou toda a partida, desde o início até o final. Marcou esse gol da vitória santista. E o Flamengo perde o quinto jogo sob o comando do técnico Felipe Luiz. A quinta derrota em 52 partidas. Bruno Prado, Santos 1, Flamengo 0. Foi um jogo bom, o jogo foi legal, né? O Flamengo ele sempre teve mais a iniciativa do jogo. Nos primeiros minutos não, nos primeiros minutos o Santos foi marcar na frente até para não tomar pressão, que o Flamengo gosta de pressionar muito nos primeiros minutos. Mas durante a maior parte do jogo o Flamengo ficou com a bola no campo de ataque. Mas, com exceção da metade final do primeiro tempo, que aí o Gabriel Brazão fez algumas defesas muito boas, o Flamengo não teve tantas oportunidades claras de marcar, não. Ele ficou a bola no ataque, mas não teve tanta chance. E o Santos também teve chance. O Flamengo teve as dele no primeiro tempo que o Brazão pegou, mas o Santos também teve. Teve uma no primeiro tempo com o David Washington, que foi uma bela jogada do Neymar, meteu o David Washington na cara do gol, o Rossi pegou. Teve uma que não chegou a finalizar, mas foi outra jogada do Neymar na esquerda. Ele foi fazendo fila, cruzou para trás, aí ia chegar no Guilherme, o zagueiro cortou. O Santos teve as suas chances. Então, principalmente no segundo tempo, foi um jogo com o Flamengo no ataque, no campo de ataque, com a posse de bola, e o Santos tentando roubar e contra-atacar. E o gol sai assim, né? Uma bola que o Santos rouba, o Gabriel Bom Tempo faz uma boa jogada, toca no Guilherme, e o Guilherme toca no Neymar. Nessa altura, o Neymar já estava jogando de centroavante, ou de homem mais avançado. Ele começa como um meia, o Roleiser estava suspenso, então ele joga de 10 ali, o David Washington de centroavante. O David Washington foi mal no jogo. E aí o Kleber, ele bota depois o Neymar mais à frente, ele tira o David Washington. O último jogo que o Neymar tinha feito no Brasileiro contra o Botafogo, que ele foi expulso, ele estava jogando mais à frente. E estava jogando bem. Aí fez aquela bobagem de meter a mão na bola e foi expulso. E hoje ele, de novo, ele estava jogando bem de 10 também. Mas quando ele foi para frente, eu acho que esse é o lugar dele hoje, como o jogador mais avançado. E ele faz o gol dentro da área, né? Recebe do Guilherme, de costas. E aí o Neymar com a bola dominada, de costas, dentro da área, a única chance que você tem é torcer para ele errar. Aí veio o Léo Pereira, passou do Léo Pereira, veio o Varela, passou do Varela e fez o gol. É um jogador desse, com espaço curto, perto do gol, com a bola dominada, não tem muito o que fazer, né? E o Neymar acabou fazendo o gol do Santos, né? O Santos fez o que podia fazer, sabe que o Flamengo quer ter a bola, sabe que o Flamengo quer ficar no ataque, e principalmente no segundo tempo o Santos usou os contra-ataques, e uma boa atuação do Neymar, né? O Neymar foi um destaque sim da partida. Gabriel Bom Tempo entrou muito bem no jogo. O garoto, eu gosto do garoto, ele sempre corresponde no time do Santos. A defesa do Santos se comportou bem. O Gabriel Brazão é um goleiro que tem feito uma boa temporada. Então foi uma vitória importante, né? O Santos ele já tinha dado uma reagida na parte final ali, antes do Mundial. O Santos conseguiu vencer o Vitória em Salvador e o Fortaleza em Fortaleza, que são adversários diretos. E esse jogo com o Botafogo na Vila, ele perde muito pela expulsão do Neymar, que ele estava jogando bem, o Santos estava melhor que o Botafogo. Aí ficou com 10, o Botafogo no final fez o gol. Então, os últimos 3 jogos antes da parada, o Santos teve uma melhora de desempenho. E hoje vence um grande time que é o líder do campeonato. Amanhã o Cruzeiro pode assumir a liderança, se pelo menos empatar com o Fluminense no Rio. Então, o Santos ele mostra uma melhora, não só em resultado, mas em desempenho também. O Santos venceu o jogo e merecido, ok? O Flamengo ficou mais com a bola no ataque, teve as suas oportunidades, mas o Santos soube jogar bem o jogo e teve também as suas chances. E aproveitou melhor, caiu no pé do Neymar, e cai no pé do Neymar dentro da área, o cara vai guardar mesmo, né? O Neymar é muito melhor que todos os jogadores que estavam em campo. Ele, na condição física, na idade dele, claro que ele não está no seu auge, mas na posição que ele recebeu ali é quase impossível dele perder. Então o Santos conseguiu uma vitória importante e dá bom sinal. O Santos, ele realmente tá melhorando, ele tá evoluindo. Piperno, Neymar em Santos 1, Flamengo 0. Um gol, 2 finalizações no gol. Ele tentou 25 passes, acertou 21. 3 chances criadas, foi o melhor do jogo nesse quesito. Uma chance clara criada, 2 dribles certos e passes longos. Ele tentou 2, acertou os 2 e decidiu a partida em Piperno. Só um outro destaque, estreou o Robinho Júnior também, né? Verdade, Filho do Robinho. E entrou até bem no jogo, assim, né? Entrou tranquilo, pelo menos, né? O garoto, né? Acho que é outro, no lado do Santos, é outro que vale como informação e destaque, né? A entrada do Robinho Júnior pela primeira vez, né? É isso, Piperno
Santos 1, Flamengo 0 e o gol decisivo, né? Neymar decidindo, marcando para o Peixe. Piperno. Eu acho que foi a mais importante vitória do Santos desde aquele jogo contra o Palmeiras no Brasileiro de 2023, porque naquele momento era o Palmeiras brigando para, quem sabe, alcançar o Botafogo. O Palmeiras que tinha sido eliminado da Copa Libertadores, né? Então ele buscava se reabilitar e o Santos venceu por 3-1. Desde então o Santos caiu, depois jogou a segunda divisão, voltou agora para o Campeonato Brasileiro, mas demorou para o Santos emplacar uma vitória contra time pesado. Quase obteve esse resultado naquele jogo contra o Botafogo, em que o Neymar foi expulso. O Santos jogava muito bem naquele dia e, claro que a expulsão acabou alterando tudo. Então foi um Santos hoje que jogou como, enfim, time importante, time grande, time que também compete, né? Essa é a questão. É óbvio que o Flamengo é bem melhor que o Santos, tem muito mais elenco, tem mais recursos, está pronto há mais tempo. Só que o Santos fez uma partida muito digna. E o Neymar, né, nessa outra função, ele também me parece que está se adaptando melhor, né? Um jogador que ele não pode ficar mais circulando pelo campo todo durante o jogo inteiro. Eu acho que ele tem que cada vez mais se voltar a atuar perto da zona onde ele pode efetivamente decidir. É um processo que aconteceu mais tarde, né? um pouco mais tarde, claro, mas também ocorreu com o Cristiano Ronaldo. Então, esse tipo de jogador, à medida que o tempo passa, é óbvio que ele também tem que começar a jogar mais de acordo com os próprios limites físicos. Então, ele jogou numa zona onde ele pode decidir, isso aconteceu. É um Santos que vai mostrando que está assim, um pouco mais encorpado do que no começo do campeonato. E, por coincidência também, né, Neymar faz o seu gol mais importante desde que retornou ao Santos contra um adversário que foi exatamente o rival de um dos jogos mais falados e até hoje lembrados da primeira passagem do Neymar pelo Santos, que foi aquele Flamengo 5, Santos 4 lá na Vila, em que ele e o Ronaldinho Gaúcho deram show. Flávio Prado, para falar do Neymar e dessa vitória do Santos contra o Flamengo, o Felipe Luiz elogiou muito o Neymar e a forma física do jogador do Santos. Abre aspas. Hoje eu vi um Neymar fisicamente no nível de Série A. Vi nos duelos, nas recomposições, ele defendendo e pressionando os nossos zagueiros. Uma lesão tão grave e séria como ele teve sempre irá requerer cuidados sobre a parte muscular. É um jogador, quando está bem, que faz a diferença, fecha aspas. Felipe Luiz rasgando elogios para o Neymar, principalmente, nas palavras dele, na forma física, Flávio. Olha, eu preciso ser sincero, eu estava trabalhando no jogo do São Paulo, quer dizer, eu não vi o jogo como vocês viram, vocês estavam acompanhando, trabalhando no jogo. Bruno trabalhou também esse jogo. Eu estava no jogo do Palmeiras. A gente hoje foi uma rodada com todos os paulistas jogando próximos, então cada um está fazendo o seu trabalho e tal. Então não vi o gol, por exemplo, né, porque eu estava... Sim. Não deu nem para rir. Eu estava no ar aqui. Né, você queria rir do Flamengo, hein? Ia rir. Se sai o gol do Neymar, contra o Flamengo, eu estava enchendo o saco do filhado de outro jeito. O Bragantino tá ganhando 2-1, e aí eu segue o líder, estava enchendo bem o saco dele. São Paulo na zona de rebaixamento. Ele preocupado com o Flamengo e você enchendo a paciência contra a coisa. Exatamente isso. Então, quer dizer... eu não, mas pelo que vocês estão falando, parece que o Neymar voltou a jogar no nível legal. O problema do Neymar é a condição física. Se ele tiver uma boa condição física, uma condição física razoável, ele é melhor que todos os outros, ele vai sobrar. É bom, é uma boa notícia, uma boa informação, né? Saber que parece que o condicionamento dele está voltando. Não é uma coisa simples, as contusões dele foram graves, demoraram muito tempo para se recuperar, ele já não é um jovem, mas é uma ótima notícia para o futebol brasileiro, brincadeiras à parte. A volta do Neymar a um bom nível. Eu não vi o jogo, mas o Felipe Luiz viu, prestou atenção, foi, entre aspas, vítima do Neymar. É uma boa notícia para o futebol brasileiro essa recuperação. Tomara que consiga
seguir desse jeito, né? Muito importante até para a seleção brasileira. E ele não vai conseguir jogar todas, né? Pela questão física. Então, tendo uma dosagem... inteligência, né? Exatamente. Tendo essa dosagem, ele pode ser realmente muito importante. Bruno Prado, falando agora o outro lado, o lado do Flamengo. Flamengo que sai derrotado, como eu disse agora há pouco, a 5ª derrota do Felipe Luiz em 52 jogos. E Bruno Prado, com o Pedro fora do time. O Pedro fora da equipe do Flamengo, não ficou nem no banco de reservas. E depois disso, depois do jogo, o Felipe Luiz foi questionado sobre a ausência do Pedro. E teve uma questão que eu achei muito pertinente, que foi levantada, não só sobre o Pedro fora, mas a primeira é essa, né? Sobre o Pedro fora. Ele respondeu, abre aspas, o assunto do Pedro é encerrado. Já falei tudo o que tinha que falar, ele se posicionou, é um assunto encerrado e a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo, fecha aspas. Essa foi a primeira parte sobre o assunto. Só que teve um outro repórter, eu não sei aqui quem foi o repórter, mas uma pergunta bem pertinente, que ele perguntou o seguinte, houve ali um pedido, o Pedro se posicionou e tal, houve um pedido de desculpas da direção do Flamengo para o Pedro com aquelas informações que foram vazadas, né? Questionando se alguém do departamento de futebol do Flamengo falou alguma coisa com o Pedro após o episódio. Essa foi a pergunta naquele vazamento que teve. Aí o Felipe respondeu, abre aspas, sinto muito, eu repito, do meu caso está totalmente encerrado, prefiro não opinar sobre isso. É um assunto da diretoria. Da minha parte técnica, o que eu falei está totalmente encerrado, fecha aspas. Então ele também não entra nesse assunto, não nega e nem confirma se teve, né, essa conversa do Pedro com a diretoria, com o departamento de futebol com o Pedro. Não fala, não abre o jogo nessa questão. Seria importante ter também essa conversa, porque a informação que nós temos é que houve uma conversa do Pedro com os jogadores, né, e não com a diretoria e nem com o técnico Felipe Luiz. Bruno Prado, sobre o jogo de hoje, sobre o Pedro fora, será que ele poderia ter ajudado hoje, Bruno Prado? Entraram alguns jogadores que não foram bem mais uma vez, Everton Cebolinha, Juninho, e fica essa pergunta, será que o Pedro poderia ter ajudado hoje, Bruno? Sim, poderia, sim, mas o Pedro realmente ele não está bem. E também acho que não está bem pela recuperação física dele, né? Não só por essa questão, ele não vinha bem dentro de campo, até no Mundial, ele jogou o primeiro jogo com Esperança de titular e não foi bem. Então o Pedro ele está em recuperação física, não clínica, mas física. Teve uma lesão, agora sim, teve uma lesão grave de joelho, né? Então ele não vinha bem. Ele vai voltar quando o Felipe entender que ele deve voltar. Como eu falei ontem no bate-pronto, eu não discordo dele não ser relacionado para o jogo, independente do vazamento. Se ele não treinou bem, se ele não treinou como deve, Felipe faz bem de não colocá-lo no jogo, mas colocar isso tudo publicamente eu acho que pode dar problema, e acho que a diretoria tem que conversar com ele sobre o vazamento, eu acho que isso tem que acontecer. Exatamente, e claro, né, Piperno, a cada momento ruim do Flamengo, a cada derrota ou a cada jogo que o time não for bem ofensivamente, vai ficar essa questão do Pedro. Ele poderia estar ajudando, poderia estar no banco. Antes de saber o que tinha acontecido, eu até falei aqui na Jovem Pan, eu acho que ele deveria estar no mínimo no banco de reservas. Treinou mal, a questão era, ele treinou mal, ele poderia estar no banco, não entra, mas estaria no banco. Aí tem a questão da indisciplina. Aí eu acho que a partir disso o Felipe Luiz e o departamento de futebol optaram por não relacionar o jogador. Aí entra uma outra questão. Mas o fato é, o Flamengo tem um elenco que no banco de reservas é bastante limitado. Saíram muitos jogadores e quem tem entrado também não tem rendido. Então por que fica esse questionamento? Por que só o Pedro fica fora enquanto outros que entram também não rendem tanto? Olha, Guilherme, há outros questionamentos que a direção do Flamengo faz, né? Inclusive alegam que falta ao jogador maior empenho para completar a sua recuperação e se colocar à disposição do clube. Veja, não é um assunto fácil, né? Achei. E aí você vê, né? Achei um TBT. Qualquer que seja 2008.
a decisão tomada, vai ter algum tipo de, algum tipo de burburinho. Se o Pedro continua fora e o time não vence, puxa vida, abriu mão do melhor atacante, do artilheiro. Se o Pedro entra no time de uma outra forma, tá vendo só, Pedro? Você tinha que ter treinado melhor, né? Valeu aí o puxão de orelha, quer dizer. Então, não é um assunto tão fácil, e por não ser um assunto tão tranquilo, eu acho que não deve ser tratado publicamente. O Flamengo deveria resolver isso internamente. Agora, só fazendo um parênteses aqui sobre essa vitória do Santos, essa é uma rodada estranha, porque os 4 grandes aqui de São Paulo, de alguma forma, tiveram resultados surpreendentes. Pouca gente imaginava a vitória do Santos. Pouquíssimas pessoas acreditavam que o Corinthians fosse vencer em Fortaleza. Muitos, aliás, quase ninguém, achavam que o Palmeiras pudesse tropeçar em casa contra o Mirassol, né? E o São Paulo conseguiu barrar um time que poderia sair de campo como líder do campeonato. Também não era aí o resultado mais previsto pelo público.